pouquinho sobre esse aspecto empreendedor da Marie Kondo. Eu separei um trecho aqui de uma entrevista que ela fala assim: o que está acontecendo agora não é algo que eu imaginei desde o começo. Eu sempre amei arrumação, mas eu cheguei ao lugar onde estou hoje devido à minha natureza curiosa e espírito empreendedor. Eu sempre me esforço para atender às necessidades que estão à minha frente. E uma outra frase dela: quando trabalhava na empresa de recursos humanos, eu dava aulas de organização de 7 às 9, de segunda a sexta-feira. Depois ia para o trabalho. Eu também dava aulas aos finais de semana. E quando passei a me dedicar à arrumação em tempo integral, meus dias ficaram cheios de visitas de clientes e muitas vezes eu organizava seminários aos finais de semana. Quer dizer, isso é uma entrevista dela para uma revista, né, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, e eu acho que ela pontua aqui essa veia empreendedora. E uma personal organizer é uma empresa é um exército de um homem só, né? Então, assim, é preciso ter uma veia empreendedora para ser profissional da organização? É preciso. É preciso. As pessoas perguntam muito se todo mundo pode empreender, né? Se todo mundo pode se tornar um empreendedor. E eu costumo dizer o seguinte, é o que eu acredito. Todo mundo pode, mas desde que queira, desde que se conheça. Eu acho que... E talvez desde que você reconheça em você aspectos... É isso, para empreender. É isso que eu ia falar sobre o autoconhecimento, né? Eu acho que o ponto-chave, acho que da vida, mas a gente está falando aqui de empreender, é você se conhecer, é o autoconhecimento, para você realmente entender se você tem esse espírito. Se você tem essas habilidades e essas características, como ela, por exemplo, de devia acordar às 5 da manhã para dar aula de 7 às 9 para depois trabalhar em algum lugar, fazer os workshops no final de semana. Ela, pelo que me parece, fez uma transição aí de carreira meio concomitante, ou seja, a gente percebe que é uma pessoa que já tinha isso dentro dela, não estava ali conformada em ficar no trabalho dela, então ela dava aula antes de ir para o trabalho, ela dava aula no final de semana, e quando a organização foi tomando uma proporção maior na vida dela, ela fez essa passagem porque já se reconhecia ali. Mas tem gente que não tem esse espírito. Tem gente que realmente se sente mais confortável e mais feliz trabalhando a vida inteira numa empresa, com todo aquele contorno de uma empresa, com um horário para chegar, com um horário para sair, com uma certa estabilidade de ter a carteira assinada, de ter seu 13º, né, seu salário todo mês, e isso não tem problema, né? Até porque somos nem todo mundo nasce para ser chefe, nem todo mundo nasce para ser líder, nem todo mundo tem características de empreendedor, e tá tudo bem. Nem todo mundo tem características de comando, tem pessoas que vão preferir a tranquilidade, a estabilidade de um trabalho onde ele se realiza, muitas vezes. Eu sou tão empreendedora que quando eu era criança me perguntavam o que eu queria ser quando crescer, eu dizia que era chefa. Chefa de qualquer coisa. Chefa de quê? Só pra eu ser chefe, eu tinha que ser o quê? Dona do meu negócio. Eu sempre fui chefe. Olha aí, de mim mesma. Conseguiu. Quando eu era criança e me perguntavam o que eu queria ser quando crescesse, eu dizia que eu queria ser independente. Eu nem sei se eu sabia o que era independente, mas eu sempre falava isso, eu quero ser independente. Eu queria mandar. E você vê como são as coisas. E eu falava, sabe o quê? Eu queria mandar, mas eu tinha essa visão. Eu queria trabalhar numa empresa grande. O meu negócio era mandar, até que eu consegui, né? Eu mandava bastante dentro de uma empresa. Mas não tem. Mas olha só como tem uma coisa interessante. Mesmo nas empresas onde eu era funcionária e eu não era dona de nada, eu sempre tive um espírito empreendedor, um olhar de como se aquilo fosse meu, um olhar de pegar os projetos e abraçar e vestir a camisa e sofrer e comemorar, como se realmente eu fosse a dona, sabe? Aquele senso de dona, mesmo não sendo. Até que um belo dia eu percebi, caramba, eu posso fazer isso para mim mesma, não preciso fazer isso para os outros, né? Então, eu acho que é isso, é você também se conhecer e saber até onde você pode ir. O que você acha que são características fundamentais para o empreendedor? Resiliência é o primeiro. Acho que resiliência é aquele famoso enverga, mas não quebra. É isso. É aquela pessoa que vai cair 10 vezes e vai levantar e vai saber que pode tentar de novo no dia seguinte, porque o empreender tem a ver com errar e aprender com os erros. Então, acho que a resiliência é o primeiro ponto.
O segundo ponto, eu acho que é determinação, que está muito ligado com a resiliência. E você, de novo, se autoconhecer, para saber se você quer encarar. Se você quer encarar esses mares agitados, se você quer encarar esses tombos que você vai levar. Porque na vida a gente corre risco sempre, independente se é empreendedor, se não é. A gente acorda todos os dias correndo algum tipo de risco. Mas quando você empreende, o risco é todo seu. Você tem que estar certa de que você vai bancar 100% daquele risco. E o que eu acho importante para minimizar um pouco esses riscos? Um planejamento. Planejamento. Porque a palavra-chave, é isso. Né? É o segredo do sucesso. Que é nada mais do que organizar, né? Organização é um planejamento. Eu costumo dizer que a organizar é o contrário de procrastinar. Procrastinar é quando você deixa tudo para a última hora, tudo para depois. Organizar é quando você antever tudo que pode acontecer. Então, assim, é você se planejar, é você pensar em todas as possibilidades, tudo que pode acontecer naquele evento e você tomar todas as precauções prévias, né? Então, é você procrastinar é você empurrar para frente e organizar é você puxar para trás, né? Você antever os problemas. Isso seria o planejamento que você se refere? Exatamente isso. Por isso que o planejamento, eu acho que está totalmente ligado à organização. E eu percebi em mim, quando eu disse aqui no começo da conversa, que eu não era uma pessoa naturalmente organizada, eu acho que as pessoas são organizadas em alguns segmentos da vida e desorganizados em outros, né? Eu sempre fui meio bagunceira em casa, com as minhas coisas, com roupa, com as coisas de casa, mas no trabalho eu sempre fui organizada. E aí está a resposta, né, da relação da organização com o planejamento. As minhas coisas de trabalho, os processos, o que eu tinha que fazer, os cronogramas, todo esse antever que você comentou, eu fazia no trabalho. Então talvez até para mim tenha sido mais fácil me organizar nos outros setores da minha vida, porque eu já trazia essa experiência no trabalho. Mas é exatamente isso, o planejamento é você antever, para você não ter que se deparar com alguma coisa e ser surpreendida e ter que tomar uma atitude, às vezes, ali no impulso. Porque a gente tem uma estatística triste com relação ao empreendedorismo no Brasil, né? No Brasil a gente tem 40% a 50% das empresas, dos CNPJs abertos, eles são fechados em até 2 anos. É muita coisa. É muita coisa. É muita quase coisa, a metade, quase né? a metade. É muito desperdício de tempo, de dinheiro, né? Desperdício de relações, porque a gente conhece amigos, até familiares que montam empresas juntas, a empresa não dá certo, você acaba a empresa e acaba a amizade, né? Quantas pessoas a gente conhece que acontece isso? Então, quanto desperdício, né? Das relações, de tempo, de energia. Mas eu acho que isso tudo tem a ver com a má educação que nós temos, né? Quando você fala sobre ter aula de organização, gente, não é só ensinar a colocar coisas no lugar, mas a organização, ela, quando você começa a aprender a organização, tudo isso é colocado. Eu sempre fui uma procrastinadora, criativa e procrastinadora, não tem risco de dar certo. Não tem o menor perigo de dar certo. No nosso papo de hoje a gente falou sobre empreendedorismo, sobre o método Marie Kondo, falamos sobre a importância da organização nas nossas vidas, como a organização pode ser uma ferramenta de facilitação e de transformação das nossas vidas. Falamos sobre pessoas naturalmente organizadas, sobre pessoas naturalmente desorganizadas que conseguiram mudar seus hábitos, ou seja, a gente falou muito de como a organização pode trazer paz para a nossa vida, como ela pode trazer bem-estar e como é importante a gente tirar a organização do lugar do castigo e do peso e da punição e trazer para junto, para ser uma aliada, para ser uma ferramenta de facilitação, para trazer os benefícios para a nossa vida. Acho que por hoje é isso, né, meninas? A gente se vê no próximo bate-papo. Um beijo.